Nós vamos abrir a Santa Bíblia, Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio 23, versos 19 e 20. Seguindo com a exposição do texto, mais uma lei, agora a lei que diz respeito ao 8º mandamento: não furtarás. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Tu és o Senhor de toda a nossa vida. Senhor, não somente de quando estamos na Tua casa, mas Senhor da nossa própria casa, Senhor do trabalho e do fruto do nosso trabalho. Ó Deus, nos parece à primeira vista que esse texto está longe demais para nos servir numa época, Senhor Deus, em que o sistema financeiro, bancário, já está todo estabelecido, Senhor Deus, e parece que não há necessidade para pensarmos no empréstimo de um irmão para com outro irmão. Mas certamente isso diz muito mais a respeito de Cristo do que das nossas próprias relações. Nós não queremos apenas aprender como emprestar e tomar emprestado essa manhã. Aqui, Senhor Deus, não é uma aula de gestão financeira. Eu espero que o Senhor me use para revelar o Teu Filho na sua salvação bendita, na economia da Trindade. Sim, também, por conta dessa salvação, os nossos princípios de vivência social, eles vão mudar. Mas que esta ordem se estabeleça, Senhor. Primeiro, reconhecendo Cristo, nosso Senhor, e a grande obra salvífica na qual Ele nos fez ricos espiritualmente. Nós que não tínhamos nada. E então, possamos, Senhor, aprendendo com Cristo, a partir dessa lei, exercer da misericórdia com o nosso próximo. Usa-me, ó Deus, nessa manhã, e abre o coração dos teus filhos para te ouvir, e daqueles que não te conhecem para te conhecer a partir de hoje. No nome do Senhor nós oramos. Amém. Existe um ditado da nossa sociedade que diz assim: quem empresta, nem para si mesmo presta. Quem empresta, nem para si mesmo presta. Isso é o retrato daquilo que nós pensamos, da forma como nós vivemos. Os provérbios, né, como temos na Bíblia, eles resumem, em poucas palavras, os princípios. Veja, quando você lê o texto de Provérbios, você tem que entender que o que está ali sendo dado não surgiu do nada, mas os provérbios são formas curtas de aplicar uma situação real àquilo que a lei já dizia. É assim que você deve entender o provérbio. O provérbio, para um israelita, eram formas curtas de aplicação prática daquilo que a lei dizia. Não são ditados que surgiram do nada. Se essa relação faz sentido na Escritura, né, para o contexto ali de Israel, o provérbio ele passa a ser um resumo prático do que a lei que regia o povo dizia. Então, o provérbio, na minha época, também é um resumo prático da lei da qual eu vivo, do modo de pensar da minha sociedade. Então, se, por exemplo, no provérbio, na Escritura, você tem a alma generosa vai prosperar, isso é um provérbio bíblico.
Porque existe uma lei própria para resguardar o pobre. E aquele que guarda o pobre e socorre o pobre prospera. Essa é a lei que foi dada lá como fundamento em Moisés. E aí vem o provérbio e diz: a alma generosa, veja, não é a alma rica, mas é a alma generosa prosperará. O provérbio está resumindo aquilo que a lei disse e aplicando a vida prática do sujeito. Quando o provérbio da nossa sociedade é: quem empresta nem a si mesmo presta, ele está exprimindo resumidamente como nós devemos viver de acordo com a lei que nos governa. Então, olha a distância que há entre a lei que governava Israel, a perfeição dessa lei, que é aplicada à prática de maneira resumida num provérbio, e a lei que nos governa hoje. A lei de Deus, ela diz: você precisa ajudar o necessitado. Por isso, emprestar é uma bênção. A lei de hoje diz: você deve viver cada vez mais de maneira individual, para que ninguém tenha a petulância de pedir nada emprestado. Então, e qual é o provérbio para isso? Quem empresta, nem para si mesmo empresta. Isso é um resumo da forma como nós vivemos hoje. Nós vivemos de maneira isolada. Nós vivemos cada um na sua. Não é à toa, por exemplo, que as pessoas amam viver numa cidade grande. A cidade grande, ela, apesar de você viver numa multidão, né? A cidade que a gente vive é uma cidade médio porte, né? Daqui a uns anos vai passar a ser uma cidade de grande porte. E você vai cada vez mais, você vai percebendo isso. Você mora no meio de uma multidão, mas você vive só. Para quem mora em apartamento, isso ainda é mais latente. Porque você para o carro, onde várias outras pessoas param o carro também. É uma garagem comunitária. Existem as áreas comuns. Você entra no elevador para subir para a sua casa e você encontra outras pessoas também fazendo a mesma coisa. E você vive tão próximo da outra pessoa, que se você abrir a porta e ela abrir na mesma hora, está praticamente um dentro da casa do outro. Isso é viver em apartamento. Mas isso não quer dizer que você seja próximo daquela pessoa. Pelo contrário. É cada um no seu lugar. E aí a gente importa esse tipo de pensamento para dentro da igreja. Na igreja, qual é a igreja que eu vou procurar? Igreja grande. Porque quanto maior a multidão, menor é a individualidade. Aliás, quanto maior a multidão, maior será a individualidade. Você não vai ter o sentimento comunitário ali. E é justamente isso que boa parte dos crentes procura na igreja. Eu quero fazer parte de uma igreja, mas não quero fazer parte da comunidade da igreja. Porque eu sei que se eu fizer parte muito próxima daquela comunidade, eu vou ter problemas. Eu vou precisar prestar conta, eu vou precisar estar muito próximo de determinadas pessoas, e essas pessoas elas vão saber algo da minha vida que eu não quero que elas saibam. Então a melhor forma de viver bem como crente é viver numa igreja grande. O pastor não sabe meu nome, o conselho nunca passou nem perto da minha casa, e eu entro e saio a hora que eu quero. Eu posso chegar atrasado, ninguém vê, eu saio mais cedo também, ninguém vê, ninguém dá conta de mim. Eu estou na igreja, mas não estou na igreja. A igreja é para mim. E aí você percebe que a Escritura nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos os membros. E os membros eles devem andar unidos. E não importa o tamanho da igreja, todos deveriam andar unidos na igreja. E esse isolacionismo que nós vivemos hoje é extremamente prejudicial para a nossa vida espiritual. Porque quando eu ando próximo do outro,
quando eu preciso prestar conta para o outro, quando o pastor me conhece, quando os presbíteros me conhecem, isso é proteção para a minha vida, proteção para a minha família. Quando eu ando sozinho, então sou eu e Deus. Eu não preciso prestar conta ao outro. E se há uma coisa perigosa na nossa vida, que nós falamos inclusive ontem no estudo da família, é o viver isolado. É não prestar contas a ninguém. Isso é terrível. É tudo que o homem pecador quer. Mas lembre-se, tudo que o homem pecador quer é para a sua própria destruição. Quem presta, nem para si mesmo presta. Quando nós nos voltamos, né, e passamos a observar o que a Bíblia ensina a respeito da comunidade da fé, nós começamos a perceber que mesmo numa multidão, porque aqui você tem uma igreja que tinha pelo menos 2 milhões de pessoas em Israel, eles tinham esse sentimento comunitário muito forte. Muito forte. E Deus foi quem colocou isso, né, no coração de Israel, impondo lei, inclusive. Por exemplo, se você abrir comigo lá em Levítico, capítulo 25, Levítico é conhecido como o manual de culto do Antigo Testamento. E esse manual ele traz prescrições a respeito das nossas finanças. Levítico 25, verso 35. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros, nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Se o teu irmão empobrecer. Perceba que aqui a relação do empréstimo não é um empréstimo para ganhar dinheiro. Calvino, ele tratando desse assunto, ele é muito claro, né? Inclusive aqui a gente já teve uma aula lá atrás, na reunião de oração e doutrina, quando nós estávamos lendo as Institutas de Calvino, eu me lembro muito bem, que ele fazia uma distinção dos empréstimos. É um empréstimo para ganhar dinheiro, que é chamado empréstimo por interesse, e o empréstimo para subsistência. Aqui fica claro, a lei, ela resguarda, né, do pagamento de juros, o empréstimo não por interesse, não para comércio, mas é o empréstimo daquele que empobreceu. É o pobre que está sendo aqui resguardado. E por que alguém ficaria pobre em Israel? Interessante que a estrutura que Deus criou ali, aquele povo, dividindo as terras, os irmãos lembram disso, né? Eles vão ter terras delimitadas para cada um. Lembre também que na saída do Egito, o pão era dado para cada um. Deus fez tudo para que não houvesse ninguém tão pobre assim. Todos deveriam ter um meio de subsistência, a sua própria terra. E eles iriam desenvolver a terra. Mas aí tem um problema. O problema é que, às vezes, na providência de Deus, a terra ela não dá o fruto devido. Então você plantou, você trabalhou, mas vem uma catástrofe. Um enchente muito grande, vem um vendaval, uma praga, e a tua plantação se perdeu. Então você não é pobre porque você deixou de trabalhar. Você não é pobre porque você é preguiçoso. Você é pobre porque aconteceu um acidente no percurso. E aí como é que vai fazer? Como é que você vai fazer? Então você vai emprestar ao teu irmão. O texto diz, se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem. E aqui eu queria fazer lá já um parêntese, né, da lei, porque vocês vão perceber lá em Deuteronômio, e aqui também em Levítico, que ele sempre fala do irmão. Porque é o primeiro os da fé. Mas, veja só, isso aqui tem ligação com o 8º mandamento, não furtarás. O 8º mandamento, que é a base para esta aplicação, ele não me proíbe de furtar só do meu irmão. Ele me proíbe de furtar do meu irmão e do estrangeiro. Entende? Então, todos os princípios da lei também eles devem ser seguidos a partir desse ponto. Então, não é que eu não possa cobrar usura do meu irmão e eu possa agiotar com aquele que é de fora de Israel. Não é isso.
Porque a agiotagem é furto. E furto é uma quebra do 8º mandamento. Então, a misericórdia que é o princípio aqui, que deve ser exercida na luz da nova aliança, né, que ficou mais claro isso, primeiro com os da casa, primeiro com os da família da fé e depois com o outro. Não é que eu possa ver um estrangeiro morrendo de fome, aí eu vou dizer lá, agora para você eu vou emprestar agiotando. Não. Mas é lícito cobrar juros do de fora. Só que, se o de fora estiver passando fome, lembre-se lá, por exemplo, do samaritano. Foi ele que socorreu o homem que estava caído no caminho. Os homens da lei não socorreram. Então, o samaritano, que era tido como judeu de terceira categoria, foi ele que socorreu. E ele é chamado bom samaritano na Escritura. Fique claro isso. Veja, sempre os da fé vêm primeiro. Mas o princípio aqui é exercício de misericórdia. E o exercício de misericórdia não está somente para os da fé, mas também para os de fora da fé. Só que me é lícito cobrar juro quando é por interesse. Por outro lado, se não é por interesse, é para subsistência. Eu devo ajudar primeiro os da casa de Deus, depois os de fora. Então, se o teu irmão empobrecer, as suas forças decaírem, quais são as forças dele? Ele pode estar impossibilitado de trabalhar, por exemplo. Ele pode estar impossibilitado de receber o fruto da terra porque a terra não produziu. Isso é perder a força. Então, está implícito aqui também que o sujeito é trabalhador. Porque não é que ele não se esforçou, é que as forças dele se decaíram. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer nas suas cartas. Ele diz claramente: aquele que não trabalha também não coma. Então, por favor, irmão, não sejam ingênuos. Se o sujeito é preguiçoso, é ocioso, nós não devemos abrir a mão para ele. Ele vai ter que sofrer o fruto da sua ociosidade. Nós não podemos pegar o nosso dinheiro, fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, para sustentar a vadiagem, por exemplo. Cabe ao vadio receber o seu próprio salário. O salário do vadio é a fome. Agora, ao trabalhador que teve suas forças decaídas, especialmente se é nosso irmão, eu devo usar de misericórdia com ele. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Veja, aí você percebe que há um entrelaçamento. O teu irmão viverá como estrangeiro e peregrino. Então, como é que eles tratavam o estrangeiro? Aqui fica claro. Ele, não é porque era estrangeiro que era massacrado, não. O estrangeiro, ele era recebido em casa, ele iria se submeter às regras da casa, ele iria, por exemplo, guardar o dia do Senhor, como é dito lá no 4º mandamento. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, entrou nas minhas portas, vai guardar o dia do Senhor e vai ser guardado por mim. De onde veio esse princípio? Nós somos guardados por Deus na sua casa. O que é que nós temos na casa de Deus? Descanso. O que é que eu vou dar na minha casa para o meu semelhante? No dia do Senhor, ele vai provar do descanso. O que é que acontece quando nós estamos na casa de Deus? Nós estamos pactuados com Deus em Cristo. Nós temos proteção. O que é que nós vamos fazer com aquele que entra na nossa casa? Nós vamos protegê-lo. Não vai existir alguém tão pobre no nosso meio que não tenha o que comer. A escravidão, a servidão, nesses termos, ela é proibida pelo Senhor. Veja, nós já temos aqui alguns princípios. O vadio vai comer da sua vadiagem, vai morrer de fome. O irmão vai ter preponderância. O estrangeiro, eu posso lucrar quando ele está utilizando o dinheiro para o lucro. E alguns comentaristas vão dizer que até para o israelita também, se ele vai obter dinheiro. Se ele vai, por exemplo, pegar o seu dinheiro para botar um negócio. Então, é lícito que você também ganhe desse valor. Mas o que é que está sendo guardado aqui?
Pobre. E não é todo tipo de pobre. É o pobre que não se colocou nessa situação, mas o pobre que foi feito pobre. Então eu vou exercer misericórdia com esse homem. As palavras de João Calvino, ele diz: nós somos chamados a exercitar a humanidade e misericórdia com os pobres. Não devemos obter ganho pela perda do outro. Nós não podemos obter ganho pela perda do outro. Isso aqui é um princípio de negócio, inclusive. Tem gente que pensa que para o negócio ser bom é quando só você ganha. A lei de mercado hoje, inclusive, ela diz o contrário. O negócio é bom quando, e até uma expressãozinha que é utilizada aí em administração é ganha-ganha. Então eu ganho por estar vendendo, o outro ganha por estar adquirindo. Ninguém perde. Porque num ambiente econômico onde só um ganha e o outro perde, isso vai gerar uma concentração de renda na mão de um. Só que esse vai ficar rico, 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 até o ponto que ele não vai ter mais nada para ganhar, porque o outro acabou-se. Só sobrou ele. E aí você tem o quê? Você tem um tirano. A monopolização dos bens é um problema sério. Inclusive, nosso catecismo, ele diz, né, na pergunta a respeito do oitavo mandamento, ele diz que a retenção de bens ou de recursos para usufruir, né, de ganho antinatural, isso é pecado. Por exemplo, eu sei que água está em escassez. Vamos dar um exemplo prático aqui. Teve aquele problema lá em Mariana, lá no Minas Gerais. Uns 4, 5 anos, eu não sei precisar o tempo daquela catástrofe. Mas o que aconteceu ali depois da tragédia foi o seguinte: as pessoas estavam sem água. E quem tinha água começou a reter a água e botar o preço lá em cima. Por exemplo, um garrafão de água a R$50. Isso é um absurdo. Não era uma escassez natural. Tinha gente que tinha água, estocada inclusive. Mas porque ele sabia que na cidade ninguém tinha, então ele foi lá e cobrou caríssimo. Não se faz assim, não se ganha pela perda do outro. Os bons negócios são bons para ambas as partes. Você está entregando, você está negociando, você está vendendo. Você vende aquilo que vai suprir a necessidade do outro. Por isso, vendedores aqui da igreja. Tem uma coisa que irrita a gente quando vai comprar roupa, por exemplo. Você bota a roupa, você vê. Você não é cego, né? Você sabe o que deu certo e o que não deu certo a você. E o que irrita muito é você está comprando, aí você viu, ficou horrível. Aí o vendedor diz o quê? Olha, caiu como uma luva no seu corpo. Que mentiroso, né? Não caiu. Ele sabe, ele não é louco, não. Ele viu que o negócio está feio. Ele sabe que você vai pagar um mico, né? Utilizando a linguagem de hoje. Você vai ser ridicularizado em praça pública. Mas não está nem aí, porque ele quer vender. Não se ganha pela perda do outro. E aí, né, aqui Matthew Henry ele diz assim: Deus poderia ter feito em Israel, que todo mundo tivesse a mesma condição financeira. Deus tem poder para isso. Para que ninguém passasse aperto no meio do povo pactual. Era possível isso acontecer. Mas o Senhor preferiu providenciar condições distintas para as famílias, a fim de que eles pudessem exercitar a misericórdia entre si. Então, o que é mais bonito? Veja, aqui não é comunismo, viu? Isso aqui tá. Veja só, eu vou tratar daqui a pouco sobre isso, mas isso aqui não é comunismo, você obrigatoriamente ter que vender as suas coisas para dar para os outros. Não é assim. Deus poderia, na sua providência, ter feito todo mundo com a mesma condição ali em Israel. Mas se você observar, nem o tamanho das terras é o mesmo. Porque quando há um mais rico e um mais pobre, só assim
é possível se exercitar algo que procede do Evangelho. A misericórdia. A misericórdia só é possível de ser exercitada se houver pobre e houver rico. Abra comigo, por favor, Provérbios 22. Provérbios 22, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. 22, 2. O rico e o pobre se encontram. A um e ao outro faz o Senhor. O rico e o pobre se encontram. Quem fez um ser rico? Deus. E quem fez o outro ser pobre? Deus. Nós estamos aqui excetuando as causas em que você, pela ociosidade, se tornou pobre. Mas Deus fez o pobre e o rico. Eles se encontram e Deus fez ambos. Então, isso é totalmente contrário à ideologia comunista, socialista, que diz que eu devo ter raiva do rico. Eu não preciso ter raiva do rico, porque é a providência de Deus. Foi Deus que quis que fosse assim. Então eu olho para o rico trabalhador e digo, que bênção. Deus deu a ele mais do que eu tenho. E o rico deve olhar para o pobre, se encontrar com o pobre e dizer, foi Deus que fez. Isso é muito comum na igreja. É por isso que é tão estranho, irmãos. A gente ter igreja tal, a igreja de rico. E a outra igreja é a igreja de pobre. Não pode ser assim. Diante do Senhor se encontra o rico e o pobre. Aqui se assenta o patrão e o funcionário. O doutor e aquele que não passou do ensino fundamental. Aqui se senta, poderia se sentar, né? O governador, o prefeito da cidade e o mais baixo cargo que houver na mesma prefeitura. E todos vão adorar o mesmo Deus. E não há problema em si por conta disso. O catecismo diz assim, e aí, na verdade, é um comentário em que se usa as palavras de John Owen. Ouçam, por favor. John Owen nos diz que esse contentamento que é esperado a respeito do oitavo mandamento é uma estruturação ou disposição mental cheia de graça, quieta, bem composta, sem, em primeiro lugar, sem reclamações ou lamúrias contra o que a providência de Deus nos dispôs em nossa condição exterior. Segundo, sem qualquer inveja das condições mais prósperas de outras pessoas. Terceiro, sem temores e ansiedades quanto os suprimentos futuros. Quarto, sem apetites e desígnios quanto àquelas coisas que uma condição mais abastada do que a que temos nos supriria. Isso é contentamento. É saber que a minha vontade, os meus apetites devem ser governados de acordo com a providência de Deus. Eu não devo querer coisas que eu sei que eu não posso ter. Eu posso até lutar para um dia tê-las, mas eu não vou me entristecer porque não as tenho hoje. Não devo ter temores e ansiedades com o amanhã, porque Deus nos suprirá hoje com o pão de cada dia. Não devo ter qualquer inveja à condição exterior do outro, porque Deus deu ao outro e não a mim. E não devo viver reclamando, porque o que Deus me deu é pouco. Porque, na verdade, isso é uma blasfêmia contra o Senhor. Eu devo ser uma pessoa contente com aquilo que o Senhor me deu. Voltando lá para Deuteronômio 23. Nós temos aqui alguns princípios para que o empréstimo seja realizado. Então, verso 19 diz, a teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Lembre, o empréstimo aqui é para o necessitado, para o pobre, o que é o empréstimo para socorrer aquele que está com as forças decaídas, como Levítico 25 nos diz.
Primeiro critério que eu devo utilizar para emprestar. Você precisa estar certo de que aquilo que você vai emprestar não irá comprometer a sua própria casa. Por quê? Porque em Israel, na igreja do Senhor Jesus Cristo, quando eu estou emprestando para um irmão que está passando necessidade comprovada, e aí veja, como é que eu posso comprovar? Eu estou aplicando agora para a situação da igreja. Eu deveria sempre me reportar à diaconia da igreja. Alguém me pediu dinheiro. Eu vou dizer, meu irmão, eu vou lhe ajudar. Agora é o seguinte, eu preciso da ajuda da diaconia. Porque pode ser que, inclusive, eu não tenha condição de emprestar o todo que ele precisa. E se a diaconia tiver, ela vai emprestar de maneira mais, né, mais substancial. E eu também não sei se aquela pessoa, às vezes, eu não tenho esse conhecimento da vida da pessoa, se ela realmente é uma pessoa que deve ou não receber esse empréstimo. Então, eu vou pedir ajuda à diaconia. Mas, tendo isso como base, eu não posso emprestar além das minhas forças, porque, segundo a lei de Deus, se o meu irmão que está com as forças decaídas não puder me pagar, preste atenção nisso, eu não vou poder cobrar ele. Se alguém está passando necessidade e me pede emprestado, eu devo estar preparado para que aquele dinheiro seja perdido. Como hoje a gente usa, né? A fundo perdido. Empréstimo a fundo perdido. Porque, geralmente, quando você está numa situação dessa, é difícil de sair. Como é que a pessoa vai me pagar? Aí eu estou lá, eu tenho, sei lá, R$ 1.000, só para ser um número fechado. Eu tenho que pagar 300 de aluguel, 200 de água e luz, 100 disso, fazer a feira. Aí, meu salário é muito apertado. Aí vem um irmão e diz, rapaz, eu estou sem nada em casa. Aí você vai tirar da sua feira e vai dar o outro. Esse é um problema. Porque aí, como é que você vai suprir a situação da sua casa? Sem ingenuidade. E é por isso que nós devemos viver em comunidade, porque existem aqui, você tem aqui uma quantidade de pessoas que têm diferentes condições financeiras. E todos eles recebem de Deus a ordem de contribuir na casa do Senhor com o 10% da sua renda. E isso gera aqui um caixa. E esse caixa ele pode ser muito bem administrado pelos diáconos da igreja. Quando alguém sente necessidade, a diaconia da igreja não diz assim, olha, eu vou pagar a sua luz para a semana que vem você me devolver o dinheiro. É fundo perdido. Então, se você vai emprestar alguém, se é teu irmão, se está passando necessidade, você precisa ter certeza que se aquele dinheiro não voltar, não tem problema nenhum. É empréstimo a fundo perdido. Se vai comprometer a tua casa, meu irmão, você não pode emprestar. Segundo lugar, o mais rico da relação estava consciente que sua riqueza era fruto da providência de Deus. Portanto, emprestar do excedente era demonstração de gratidão e dependência do Senhor. Se eu ganhei de Deus, se eu recebi do Senhor, que é meu Pai, e tem um irmão, ou seja, que é alguém da minha família que não tem, então o rico do excedente que ele tem, ele vai emprestar para demonstrar gratidão a Deus e misericórdia com o seu próximo. Em terceiro lugar, emprestar com juros ao irmão poderia levá-lo a uma pobreza maior do que aquela que provocou o próprio empréstimo. É o que a usura faz. A agiotagem faz. Vou tratar disso também. Veja só, o sujeito já está lá passando necessidade. Aí ele me pede R$ 1.000 emprestado. Eu tenho. Isso não vai comprometer minha renda. Está lá na poupança, numa aplicação, não sei onde está. Aí ele diz, rapaz, eu vou lhe pagar 10 parcelas de 100. Primeiro você tem que saber, não pode comprometer minha renda. Se eu for colocar 10 parcelas de 110,
O sujeito não está tendo nem os 100. Como é que ele vai ter 110? Então você vai provocar dois problemas. Ele vai continuar devendo os 1.000 que ele já devia, e agora não é mais 1.000, não. É 1.000 mais o juro que tu está cobrando. Então você provocou um problema maior do que o próprio problema que ele já tinha antes, que agora ele está devendo o principal e mais o juro, tornando um escravo de si próprio, né? Do seu próprio irmão. E a lei de Deus não permitiria isso. Meu irmão não pode se tornar escravo de mim por juro. Isso é completamente equivocado. Quarto lugar, era permitido emprestar por interesse financeiro ao estrangeiro. Mas isso não quer dizer que a lei estava legalizando a agiotagem. Aí você diz assim, não, mas a agiotagem é crime. Mesmo que não fosse. Mesmo que o Estado amanhã diga assim, você pode emprestar dinheiro a juro a 10% por mês, como muita agiota faz. Pode ser legal, mas isso é ilegal diante da lei de Deus. Por que é ilegal? Pergunta 74 do breve catecismo diz assim: o que exige o oitavo mandamento, que é não furtarás? O oitavo mandamento exige que procuremos licitamente aumentar nossa riqueza e nossa condição exterior, bem como as do nosso próximo. Como é que eu vou enriquecer? Eu vou enriquecer, e isso não é pecado, eu devo buscar aumentar a minha riqueza por meios lícitos. Não posso fazer por meios ilícitos. Aí ele diz, agora comentário. Podemos usar quaisquer meios para obter nossa riqueza e condição exterior? Não. Nossos meios devem ser consistentes com a palavra de Deus. Nossos meios devem ser lícitos aos olhos de Deus. Quais os meios que consideraríamos coerentes com a palavra de Deus? Os meios que seriam coerentes com a palavra de Deus seriam o trabalho e a diligência em alguma ocupação ou profissão honesta aos olhos de Deus. Como é que eu vou enriquecer? Com algum trabalho diligente, honesto, à luz da palavra de Deus. Porque não é só você trabalha honesto. O ladrão, tem ladrão, meu amigo, que acorda 2 horas da manhã para roubar. Eu duvido que alguém aqui acorde 2 horas da manhã para trabalhar. O ladrão faz isso. Às vezes nem dorme, viu? Mas o trabalho dele é desonesto. O meio é o trabalho. Mas a qualificação do trabalho é que ele é bom. Inclusive, aqui é citado pelo autor, Efésios 4, verso 28. Abra comigo, por favor. Quatro, 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Aí ele vai qualificar o trabalho. Fazendo com as próprias mãos. O princípio é, você vai trabalhar, não é com a mão do outro. E aqui não quer dizer que você não possa ter funcionário, mas quer dizer que não é o outro que vai trabalhar para você. O teu pai, a tua esposa, alguém que depende de você. Você não vai botar para trabalhar e ficar sem fazer nada, isso está errado. Você vai trabalhar também. Você não vai viver na dependência dos seus pais, de parentes, de família. Não, você vai trabalhar sempre que for possível, claro. Às vezes não é possível, mas sempre que for possível, você vai trabalhar. Fazendo o quê? O que é bom. Portanto, existe um trabalho bom e um trabalho ruim. O trabalho bom é o que é honesto de acordo com a palavra de Deus. O trabalho ruim é o que é desonesto. Por exemplo, o trabalho de uma prostituta. Você tem aí alguns deputados que defendem assinar a carteira e ter os direitos ali da lei trabalhista para a prostituta, tratando isso como um trabalho. Não é bom. Aí qual é a finalidade? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Com base em que ele está dizendo isso? No 8º mandamento.
Isso aqui expressa exatamente o que está lá em Deuteronômio 23. Eu vou trabalhar de um modo tal que eu consiga adquirir riqueza para, com parte dela, sustentar minha família, parte dela ter lazer com minha casa, parte eu vou guardar para ajudar o necessitado. E uma parte dessa parte que nós consideramos para o necessitado são justamente os 10% da minha renda que vão para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para que ninguém seja tão pobre no nosso meio que não tenha com que comer. Ainda aqui no catecismo, no comentário, diz assim: poderia enumerar alguns meios lícitos que seriam consistentes com a palavra de Deus? Observe. Alguns meios lícitos seriam, primeiro, pedir que Deus nos conduza a um trabalho que seja de sua vontade para nós. Você está desempregado, você ora e pede a Deus: Senhor, me dê um trabalho. 2. Orar para que façamos nossa tarefa de uma forma aprovada aos olhos de Deus, de maneira honesta e decente. Antes de sair para trabalhar, você pede: Senhor, abençoe o meu trabalho. 3. Esforçar-nos por viver de modo sensato diante do Senhor, nada desperdiçando. Nada desperdiçando. Ele vai citar lá Tito 2,12. Eu não posso orar por trabalho, aí Deus me dá o trabalho. Aí eu oro para que Deus abençoe o trabalho. Aí eu sou próximo no trabalho. Eu pego o dinheiro que eu tenho e rasgo. No sentido de que gasto de maneira dissoluta. Isso é quebra do 8º mandamento. 4. Ser sempre diligentes em nosso trabalho. Veja, o fato de você ter que chegar às 8 horas no trabalho amanhã. E aí você diz: não, eu vou chegar um pouquinho mais tarde. Tem nada não. Não, isso é extremamente espiritual, meu irmão. A negligência nos nossos trabalhos diários é uma negligência com a palavra de Deus. Cumprir horário, cumprir a missão que me foi dada, é uma exigência da palavra de Deus, tão espiritual quanto vir para o culto e chegar na hora certa. É tão espiritual. E não é nada espiritual pegar o horário do teu trabalho, que foi vendido ao teu patrão, e utilizá-lo, por exemplo, para ficar lendo a Bíblia. Isso é pecado. E muitos crentes fazem isso. Não, eu estou evangelizando na hora do meu trabalho. Você evangeliza em outra hora, porque a hora do teu trabalho já está dito. É a hora de trabalhar. Não é de evangelizar. E fazer isso, ou seja, cumprir as minhas obrigações no trabalho, é, de uma certa forma, contribuir para o evangelho. Um crente diligente no seu trabalho faz muito bem ao evangelho. Um crente negligente que pega parte do seu trabalho, do horário de trabalho, para ficar ou lendo a Bíblia ou pregando para as pessoas que estão ali, e está quebrando a lei de Deus. Porque não é hora para aquilo. Não é hora de maneira nenhuma. E aí vem a questão da agiotagem, né? O agiota, na nossa situação, no nosso país, na nossa sociedade, ele é um fora da lei. Mas eu não me recordo, pelo menos, de ter visto nenhum dia um agiota preso. É uma coisa que ficou meio ali, é tipo jogo do bicho. É contravenção, mas você não vê ninguém sendo punido por isso. Se houver, é muito difícil de acontecer. Mas por que a agiotagem é tão perniciosa? Primeiro, porque não é um meio lícito de se viver. Pode perceber, quando o agiota tem um comércio, geralmente ele, com o passar do tempo, é tão fácil ganhar dinheiro com a agiotagem, que ele vai desprezando o comércio dele. O comércio dele ele vai levando ali. Geralmente acontece isso aí. Foi o ganha-pão dele que deu excedente a ele para que ele pudesse emprestar, mas é tão fácil ganhar com a agiotagem, tão difícil ganhar com o comércio, que ele passa a dar mais ênfase à agiotagem do que ao comércio. Não é um meio lícito de ganhar dinheiro. E aí, um alerta: tenha cuidado com esse tipo de proposta de que você vai viver de renda. Viver de renda é
é ser uma pessoa inútil. Veja, se você tem uma renda que lhe proporciona condições de ganhar mais, e é justo, é lícito, não tem problema nenhum, é fruto do seu trabalho. Você está investindo, por exemplo, na Bolsa de Valores, sua ação cresceu, mas isso não pode ser o teu trabalho. Viver de especulação não é trabalhar. Né? Dificilmente alguém alcançou aqui, pelo menos eu não tenho conhecimento, aquela situação em que você diz assim, rapaz, se eu parar de trabalhar hoje, eu consigo viver até o resto da minha vida sem trabalhar. Achei até interessante, engraçado, né? Aqueles videozinhos que o pessoal faz, né? Dizia assim, graças a Deus, cheguei numa posição que se eu parar de trabalhar hoje, eu consigo viver até morrer. Mas no caso, eu tenho que morrer amanhã, do meio-dia. Não posso demorar muito. Talvez seja a situação de todo mundo aqui. Não dá para passar mais de um dia sem trabalhar. Mas vamos dizer que você consiga. Não, agora eu não vou. Eu estou numa situação. Isso é uma desgraça para o homem. Mesmo que você tenha com que viver sem trabalhar, continue trabalhando. Você vai, lógico, você não vai ter aquela angústia de pagar a conta e tudo, mas você continua trabalhando. Isso é uma bênção trabalhar. É uma bênção trabalhar. Lembre-se, para que Deus trabalha? Você não é mais rico do que Deus. Você pode ser rico como for, você não é mais rico do que Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu e o meu Pai trabalhamos até hoje. A nossa redenção veio pelo fruto do seu penoso trabalho. É penoso o trabalho de Cristo, mas foi por meio dele que você alcançou salvação. Não foi por agiotagem. A agiotagem é crime, mas mesmo que não fosse. É pecado, porque é um meio ilícito de se obter renda. E aí, num ambiente como esse, onde o agiota é bem visto, né? Você tem empresários que vivem de dinheiro de agiotagem, é um problema sério. Porque a sociedade toda ela está pautada nisso, no ganho sem trabalhar. No Brasil se descobriu há alguns anos que o negócio é viver de juro. É viver de renda. Porque só que isso empobrece a nossa sociedade. Agora só tem um que é pior do que o agiota. É o Estado. Eu não consigo imaginar um agiota que cobra 50% de juros. Não tem. Mas o Estado cobra 50% do teu salário para te dar, entre aspas, casa, comida e roupa lavada. Promete tudo. Segurança, saúde, educação, bem-estar. Diz assim, a saúde é um direito de todos. Mas peraí, se eu ficar doente, eu posso botar o Estado na justiça? A liberdade é um direito. Mas se isso precisa ser expresso na Constituição, tem alguma coisa errada, porque deveria ser tácito. E aí, ele que promete liberdade te prende com imposto. E aqui mais um adendo. Eu não estou dizendo que nós somos contra o imposto. Mas espera aí. Trabalhar 5 meses de 12 para pagar o Estado, tem alguma coisa errada nisso aí. Que sociedade é essa? Só eu trabalho e o outro leva 50%. Quando isso acontece, é porque o outro tem o dinheiro. Investiu na empresa e você agora tem que rachar o lucro. Mas o Estado não bota um centavo na nossa empresa e ele abocanha geralmente 50% de tudo que a gente ganha. E sabe o que é pior no Brasil? É porque você tem a ideia da bitributação. Uma mercadoria paga um imposto num lugar e quando chega paga um imposto sobre o imposto. O ICMS sobre o ICMS. Que loucura. Então, aí você percebe, você ganha 10x. Aí você, pronto, agora... Não, você não ganha isso, não. Na verdade, você ganha 8x. De cara. Aí você pagou ali imposto de renda. Aí vocês estão, beleza, agora os 8 aqui são meus. Graças a Deus, eu vou comprar minhas coisas. Aí quando você vai abastecer o seu carro, deu R$ 200. Praticamente 100 ficou para o governo. Então já é 8,100. Se você abastece 4 vezes no mês, já foi-se embora R$ 400.
Aí você vai fazer a feira, fica mais metade. Aí você vai em um restaurante, outra metade. Tudo que você vai comprando, praticamente a metade fica para o Estado. E aí nós vamos empobrecendo. O valor parece ser grande, o valor bruto, mas o valor que sobra para você é quase nada. Mas se não bastasse isso, tem outro fator ainda, a chamada inflação. O aumento nos preços. Provavelmente esse ano a gente vai fechar com inflação aí na casa dos 2 dígitos, né? Cerca de 10%. Então aquele que ganhava 10 mil ano passado, ele já não ganha mais 10 mil. Ele agora está ganhando 10 mil menos 10%. Se você tivesse um aumento hoje de 10%, isso só igualaria o seu poder de compra do ano passado. Você não, na verdade, não é aumento. Você está só reajustando para não perder o poder de compra. Isso vai nos empobrecendo. Isso vai deixando a vida cada vez mais difícil. Ele é o pior dos agiotas, é o Estado. E mais uma vez, eu não sou contra o Estado, eu não sou anarquista mesmo. De maneira nenhuma. Reconheço que o Estado é ministro de Deus. Só que eu reconheço também que ele é o ministro de Deus para o bem e não para o meu mal. Existe alguma coisa errada em tudo isso. Eu preciso, mesmo vivendo nessa sociedade, lembrar dos princípios que estão sendo tratados aqui em Deuteronômio 23, 19 e 20. Exercer humanidade e misericórdia. Você só tem 2 discursos a partir de agora. Um é dizer, o Estado é meu pior sócio e a sociedade não me ajuda, e aí por isso eu vou viver de maneira dissoluta, ou dizer assim, mesmo num ambiente como esse, onde a inflação corrói 10% do meu salário, o Estado leva mais 50%. Existem pessoas que estão vivendo e crescendo. Então, por que eu não estou fazendo isso? Eu preciso, para exercitar Deuteronômio 23, para ajudar, e aí lembre-se que é um princípio na palavra de Deus, é melhor dar do que receber. Se você quer viver esse princípio, que é melhor dar do que receber, você precisa ter alguma coisa para dar. Então, nós precisamos ser os melhores profissionais dessa cidade. Tudo que você se propor a fazer, você tem que ser o melhor, tem que buscar ser o melhor, para poder cumprir esse princípio. Dar é melhor do que receber. A igreja evangélica está inundada num marasmo tão grande, que ou ela aprende, né, por meio dos neopentecostais, que não são evangélicos, mas são seitas, usando a palavra de Deus. Eles dizem assim, você tem que ganhar para você ser rico e guardar para si próprio, ou então dar na igreja. Não é assim. Você precisa trabalhar muito, se esforçar muito, usando os meios lícitos para fazer o que é bom e socorrer o necessitado. É melhor dar do que receber. Mas, por outro lado, é muito bom receber. Isso não quer dizer que seja ruim, é só que é melhor. Porque a obra de Cristo foi justamente a contrária a essa. Ele primeiro perdeu tudo para poder nos dar. Abra, por favor, o último texto dessa manhã, Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Né? E aí a melhor leitura é, ele não quis ser Deus por usurpação, ele era naturalmente. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu devo trabalhar para ter muito e socorrer o necessitado. Eu que não tenho nada. Cristo tinha tudo e se fez nada. Para dar o que não tinha nada e esse ter tudo. É por isso que ele diz: bem-aventurados os pobres, e adjetiva, de espírito. Os que sabem que não podem alcançar a salvação sozinhos. Esses são enriquecidos por Cristo. É por isso que Paulo diz aos Efésios, né, se você voltar um pouquinho aqui, Efésios 1, ele diz: bendito o Deus e Pai, verso 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nos tem abençoado, nos tem enriquecido. Como ele enriqueceu? Se fazendo pobre, servo, escravo, para que eu que era escravo seja livre. E o Pai, vendo estas coisas, disse: eu o exaltarei. Hoje Cristo não está mais no estado de humilhação, ele está no estado de glorificação. E aí eu me lembro agora de José. José, que foi feito pobre, miserável, preso, depois se tornou governador do Egito. E sua família, que havia humilhado, assim como nós humilhamos Cristo, assim como nós desejamos a morte dele na cruz do Calvário, por conta dos nossos pecados, eles tiveram que ir até os pés de José. E temeram e tremeram diante de José quando perceberam que era o irmão que eles haviam vendido. E José diz assim: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. E na cruz do Calvário, Cristo ali disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. José, na sua exaltação, recebeu a sua família aos seus pés, suplicando ajuda e comida. Dá-nos, porque nós temos fome. Todo aquele que se chega aos pés da cruz do Calvário, não mais do Cristo crucificado, mas do Cristo glorificado, nunca passarão fome. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais sentirá fome. Eu sou o vinho, a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. Venham todos, vinde sem dinheiro e sem preço. Comprai pão para que vocês não morram de fome. Portanto, irmãos, abrir a mão para o necessitado é exercitar misericórdia proveniente de Cristo. Fechar a mão para o necessitado é revelar o coração no qual o Evangelho ainda não tomou conta. Algumas lições finais. A mordomia cristã deve ser encorajada, inclusive para socorrer o pobre. A mordomia cristã é a gestão econômica da minha casa. Precisa ter essa finalidade: socorrer o necessitado. Mas se eu gasto tudo que eu tenho, eu não tenho como socorrer o necessitado. Eu preciso ordenar a minha vida, inclusive minha vida financeira. Se você não está com a sua vida ordenada, é preciso, rapidamente, sentar e rever onde você está gastando. Porque se você tem emprego, se você tem uma certa condição, e aqui a maioria tem, deveria ter algo para socorrer o que precisa. Se você não consegue nem mesmo cumprir aquilo que o Senhor nos manda na sua palavra, de separar 10% da sua renda, 10%, essa taxação é bíblica. Se você não consegue pelo menos 10%, você precisa sentar amanhã, talvez hoje à tarde, com sua família, dizer: ou nós organizamos aqui nossa casa, ou nós vamos passar a vida todinha nessa situação, quebrando a lei de Deus.
O meio de sustento designado pelo Senhor para o homem é o trabalho, não a usura. Citar só o final do versículo 20 aqui, diz assim: porém, a teu irmão não emprestarás com juro, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra que o Senhor Deus te dá. Sabe como é que Deus vai te abençoar? Não é na tua agiotagem, são nos teus empreendimentos. É o meio lícito de ganhar dinheiro. E se eu pego o excedente daquele dinheiro e ajudo o necessitado, então o Senhor, isso é uma lei bíblica, há de abençoar os meus empreendimentos. Portanto, se eu não cumpro esta obrigação com a casa de Deus e com o necessitado, não espere bênção de Deus. Não espere. Por fim, o cristianismo não é lugar para isolacionista. Nós passamos por um processo onde nós fomos praticamente obrigados a nos isolar em casa. E a palavra isolamento passou a ser cotidiana. Fulano está em isolamento. Nós temos irmãos hoje em isolamento. Mas isso precisa ser temporal por uma causa justa. Nunca podemos nos isolar na igreja. Nunca podemos servir ao provérbio que diz: quem empresta, nem para si mesmo presta. Eu diria, quem não empresta, não presta nem para si, nem para o seu próximo, nem para servir a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós tememos e trememos na Tua palavra. Porque sabemos, Senhor Deus, que tudo que foi dito aqui, cada um desses aspectos do mandamento, já foi afrontado por nós alguma vez na vida, ou muitas vezes na vida. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Para que nós não sejamos pegos na nossa ganância, extraviando aquilo que o Senhor nos deu para ajudar o necessitado e o crescimento do Teu reino. Nos dá, Senhor Deus, contentamento. Nos dá um olhar frugal para a vida, Senhor Deus, simples. Dentro da nossa situação, mesmo que o Senhor nos permita chegar à riqueza e à abundância extrema aqui na terra, que mesmo assim sejamos simples de acordo com aquilo que temos. Para que sobre muito para a expansão do Teu reino e para a ajuda ao necessitado. E que Cristo, nosso Senhor, seja glorificado na nossa vida, por meio da misericórdia. No nome dele nós oramos. Amém.